Olá, Ivef, eu espero que você esteja muito bem. Chegamos na temporada taurina, então a gente vai integrar a energia desse signo super potente no nosso dia a dia. Eu espero que você goste desse conteúdo, porque a energia taurina está muito associada a amor próprio, a como a gente lida com as nossas finanças e valores, como a gente tem lidado com a nossa autoestima. Então, vamos focar nessas questões. E para isso, eu já vou trazer algumas perguntas para você pegar o seu caderninho e começa realmente a perceber, pausa, começa a escrever um pouquinho mais sobre você, porque esse processo de autoconhecimento ele é muito importante. Então, são perguntas que vai fazer você entender se você está na luz ou sombra de touro, porque se você está em sombra, a gente traz para terapia essas questões, vai ficar mais fácil de você crescer e evoluir, com certeza, sobre isso, né? Então vamos lá. Para começar sobre finanças, que tem muito a ver com touro, você sente que você tem dificuldade de lidar com as suas finanças? Reflete aí. Você sente que às vezes você não organiza bem o seu dinheiro, não tem noção nenhuma de quanto você gasta por mês. Por acaso você anota o quanto você gasta, quanto entra na sua conta? Isso é super importante. Reflete sobre isso e já é o primeiro passo importante como você lida com o touro na sua vida. Pergunta 2. Você tem dificuldade de cobrar pelo seu trabalho? Eu sei que isso é um super desafio, principalmente para quem trabalha por conta própria. Mas você sente que você não merece, às vezes, cobrar um valor mais alto, colocar um preço pelo que você oferece? Fala um pouquinho sobre isso aí no seu caderno. Pergunta 3. Você sente que nunca está fazendo o suficiente, então você sempre acaba passando dos seus limites, sentindo que você precisa fazer muito, sempre mais para você provar que você tem valor? Você sente que tem dificuldade de mostrar o valor do seu trabalho? Reflete sobre isso. Pergunta 4. Algo super, super importante sobre descansar. Você sente que a quantidade de horas que você dorme é suficiente para você se sentir bem, para você se sentir bem no dia seguinte? Isso é super importante. Touro, ele se permite descansar. E nós, dos outros signos, a gente se culpa muito sobre isso. Então, esse é um momento bem legal para você conseguir colocar essa nova intenção de dormir, de descansar. Então, escreve um pouquinho aí como você está lidando com o seu tempo de descanso, quanto tempo você está dormindo por noite, tá? Isso é super importante. Pergunta 5 sobre a sua hidratação. Parece bobo, mas em questão de amor próprio, a gente sabe que a água é algo muito importante, fundamental para o nosso corpo, e touro está ligado ao corpo. Então, às vezes, a gente não faz a coisa mais básica que é se hidratar. É engraçado isso, porque sem querer eu comecei a beber mais água. Então, será que você está bebendo a quantidade de água necessária? Quantos copos você costuma beber por dia? Então, já anota aí se precisa melhorar essa parte. Outra pergunta: quantas vezes no mês você tira por dia para você se cuidar, para você se amar, para você fazer um processo de, sei lá, uma massagem, fazer um escalda-pés, fazer um dia de princesa e um dia num salão? Será que você está colocando um pouquinho do seu orçamento para fazer isso? Ou fazendo, tirando realmente o tempo, sabe? Para hidratar o cabelo, para cuidar das suas unhas. Porque Touro também fala muito sobre isso, ele se dá esses presentes. E a pergunta 7 é relacionada a isso também. Quanto tempo você se dedica exclusivamente para se cuidar por dia? Olha que interessante também. Inconscientemente eu comprei vários produtinhos para fazer skincare e era uma coisa que eu não estava fazendo. Eu estou fazendo todos os dias. Então eu tô deixando, né, um pouquinho, uns minutinhos antes de dormir para fazer esse skincare. Então eu deixo para você também, pensa um pouquinho se você está fazendo isso. Outras coisas, né? Às vezes fazer exercício, será que você está deixando esse tempo para você? Pergunta 8, que é importante, às vezes a gente não dá atenção. Você tem o hábito de falar coisas pejorativas sobre si? Às vezes sobre a sua aparência, sua competência, por exemplo.
Então, por exemplo, eu tô gorda, ai, minha pele tá feia, ai, meu cabelo tá precisando fazer isso. E então você acaba se colocando para baixo. Às vezes você fica pensando, sabe, como que tá esse hábito em relação a falar coisas pejorativas sobre si. Começa a observar e escreve o que que você tá falando, qual é o costume que você tá falando, tá? Pergunta 9. É, Você sente que as pessoas não te valorizam, não te tratam tão bem quanto você realmente merece? Aí você fica com a sensação de que você não está fazendo o suficiente pelas pessoas, que você não é o suficiente para as pessoas. Então, você sente que você não está sendo valorizada? Mas em quais situações? Anota aí, escreve um pouquinho sobre isso. E a pergunta 10. Você sente que isso talvez é um reflexo de como você não esteja se hidratando, se tratando como você realmente merece? Muitas vezes a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, ou que eu não estou me organizando, a gente se coloca para baixo, se sentindo incompetente, quando na verdade a gente está fazendo mais do que a gente precisaria. E às vezes a gente não valoriza a nossa própria dedicação. Então, não é para fazer muito para ter valor. Na verdade, é se valorizar. Não é fazer não muito, mas fazer bem feito. E se a gente não tem tempo para se amar, para se cuidar, para nos nutrir, fica muito desafiador. Então, reflete em todas essas questões. Escreve um pouquinho, se quiser deixar na nossa comunidade, comenta lá como que tá. Você sente que você tá mais na sombra ou na luz de touro? E aí eu vou deixar um próximo vídeo aqui para como a gente, com dicas para fazer essa integração. Combinado? Eu quero muito saber de você. Luz ou sombra de touro por aí?